O momento em que as palavras saíram dos meus lábios, o mundo parecia parar. Não por causa de sua nitidez, mas pelo peso insuportável por trás delas. Anos de dúvidas enterradas, sacrifícios silenciosos e a dor de uma vida que eu não tinha certeza se realmente escolhi. Meu marido, James, o homem com quem uma vez jurei caminhar para sempre ao meu lado, estava do outro lado em silêncio. Seu rosto não entregava nada, mas o ar entre nós tinha mudado. Algo que nenhum de nós podia nomear era espesso. E eu fiquei ali como uma estranha dentro da concha da minha própria vida. Eu deveria ter ficado com ele. Sussurrei. As palavras não eram para James. Eram para mim. Uma confissão há muito esperada. Uma que rastejou das profundezas do arrependimento e finalmente se libertou. Mas, uma vez saídas, pairaram na sala como fumaça, sufocando e impossível de serem retratadas. James não falou. Não vacilou. Mas nos olhos dele, eu vi tudo se desmoronar. Tudo que havíamos construído. Cada compromisso silencioso, cada café da manhã compartilhado e esperança não dita pesavam contra uma verdade. Eu nunca tinha sido verdadeiramente dele. Não completamente. O homem com quem me casei, o homem que me deu estabilidade, segurança, devoção. Ele já não parecia mais meu lar. E naquele momento de clareza aguda, enquanto meu peito se esvaziava e meu coração se partia, entendi algo que tinha enterrado por anos. Eu tinha escolhido o homem errado. Aquele que me amou sem questionar, que me fez sentir vista e viva, tinha escapado pelos meus dedos faz tempo. E eu o deixei ir, não porque parei de amá-lo, mas porque tinha medo. Escolhi a certeza ao fogo, segurança à conexão. E agora era tarde demais para voltar atrás. Não começou com traição. Começou com confusão, com inocência. Eu era jovem quando conheci Mark. Antes de James, antes desta casa, antes do peso de ser a esposa de alguém cair sobre meus ombros. Mark era como um relâmpago em um céu escuro. Ele me fazia sentir real, crua, humana. Não havia filtro com ele, nem papéis a desempenhar, só nós. Ele me entendia de uma maneira que parecia sem esforço. Quando ele olhava para mim, não era com expectativa ou julgamento. Era com reconhecimento. Mas a vida me puxou para outro lugar. Minha família adorava James. Ele era confiável, gentil, o tipo de homem que fazia sentido na teoria. Tinha um bom emprego, uma natureza estável, e nunca levava a voz. Ele era tudo que te dizem para procurar. Então, eu me convenci do tipo de amor que Mark oferecia, selvagem, consumindo, inesperado, era apenas uma fantasia, um erro bonito, e que o que eu precisava era de algo sólido. Então, eu disse sim para James. Sorri no nosso casamento. Procurei um espaço no mundo dele e tentei torná-lo meu. E por um tempo, acreditei que poderia crescer nisso. Que talvez o amor pudesse ser construído. Que com tempo suficiente, eu pudesse sentir por James o que uma vez senti por Mark. Mas algumas coisas podem ser forçadas. E um coração nem sempre coopera. Eu nunca parei de pensar em Mark. Não constantemente, apenas em flashes. Em manhãs silenciosas quando James saía para o trabalho. Em longas viagens pela cidade. Em músicas que me lembravam de um céu estrelado e de mãos que uma vez me fizeram sentir completa. Eu dizia a mim mesma que isso iria desaparecer. Que todo mundo tem seu, isso, mas não desapareceu. Ele esperou. Então veio David. Eu não esperava por ele. Não queria sentir mais nada de novo. Mas David me viu. Não a versão que eu aprendi a interpretar, mas as partes de mim que quase esqueci. As partes bagunçadas, doloridas, questionadoras. E de repente eu estava de volta àquela mesma tempestade. Visto, ouvido, desejado. Mas desta vez, não podia me deixar cair. Não de novo. Eu tinha James. Eu tinha uma vida. Tentei enterrá-la. Tentei ser fiel em todos os sentidos. Mas David apareceu quando eu estava desmoronando. Quando o silêncio entre James e eu tinha ficado alto demais para ignorar. E quando David disse meu nome como se importasse, eu esqueci como fingir. Nunca foi físico, mas emocional. Meu coração me traiu muito antes de minhas palavras. Mark tinha-se mudado há anos. Nós nos despedimos em uma cafeteria, prometendo manter contato, mas ambos sabíamos que não faríamos isso. Eu dizia a mim mesma que era uma conclusão, mas minha alma não acreditava nisso. E agora, de pé nesta casa com James, tudo parecia um eco cruel de decisões que tomei para agradar a todos, menos a mim mesma. Uma noite, enquanto James estava fora em uma viagem de negócios, me encontrei navegando pelo telefone sem pensar. Foi quando vi uma mensagem de David. Simples, honesta. Sinto sua falta.
Eu nunca parei de te amar. Foi como ser atingida por um raio novamente. Todos aqueles anos que passei-me dizendo que estava feliz, fingindo que contentamento era suficiente, desmoronaram diante de uma mensagem. E nem foi culpa de David. Ele não tentou me atrair para longe. Ele só me lembrou de algo tão fundamental. Eu tinha esquecido como era sentir. Então, quando James voltou, eu contei a ele. Olhei nos olhos do homem que me amou com todo o seu ser. E disse a única coisa que eu sabia que o destruiria. Eu deveria ter ficado com Mark. Ele é quem realmente me amou. O silêncio que seguiu foi insuportável. James não perguntou porquê. Não ficou bravo. Ele simplesmente ficou lá, imóvel e vazio, como se minhas palavras tivessem roubado o ar de seus pulmões. Eu te dei tudo, disse finalmente, sua voz baixa e crua. E ele tinha. Ele realmente tinha. Mas amor dado nem sempre é amor devolvido na mesma forma. O que eu devolvi foi uma versão de mim moldada pela culpa e pelo compromisso. Eu o amo, mas não do jeito que ele precisava, não do jeito que ele merecia. Não sei como consertar isso. Eu disse, engasgando com as lágrimas que não podia mais segurar. Mas a verdade é que já passamos do ponto de conserto. Naquela noite, James saiu. Não levou nada, nem mesmo seu casaco. Ele simplesmente saiu, e desde então não o vejo. Agora, a casa parece muito silenciosa. O silêncio se estende de quarto em quarto, e meu telefone não acende mais com mensagens. Mark é um fantasma em outra cidade. David nunca voltou. Ele não quis ser o outro homem. Não o culpou. Agora não há mais nada além de mim e das escolhas que posso desfazer. Às vezes me pergunto se poderia voltar atrás, se faria diferente. Mas o passado não oferece segundas chances. Ele apenas persiste como fumaça nos pulmões. Como um eco em um cômodo vazio. Quebrei o coração de um homem que nunca deixou de tentar me amar. Deixei ir aquele que me fez sentir viva. E corri atrás de um sentimento que não tive coragem de reivindicar quando importava. O arrependimento não é barulhento. Não grita. Fica silencioso ao seu lado todos os dias, lembrando do que poderia ter sido. Encosta-se nos cantos da vida que construiu, sussurrando mentiras que gostaria de não ouvir mais. Eu achava que estava escolhendo o caminho certo. Achava que o amor poderia crescer de dever, mas o coração sabe. E agora vivo com a dor de saber que o tive e deixei escapar. O único amor que me resta é o amor que perdi.